Confúcio foi um pensador e filósofo chinês do período das primaveras e outonos, nascido entre 552 e 489 a.C. Sua filosofia sublinhava uma moralidade pessoal e governamental, a justiça, a sinceridade e os procedimentos corretos nas relações sociais. E essas são 100 de suas melhores frases e pensamentos. Saber o que é correto e não o fazer é falta de coragem. O homem sem constância não pode ser consolador nem médico. O mestre disse: pode-se induzir o povo a seguir uma causa, mas não a compreendê-la. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. Quando os médicos diferem, o paciente morre. Poder sem magnanimidade e ar de luto sem dor, são coisas que não suporto presenciar. Quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte? A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Da força à injustiça há só um passo. A experiência é uma lanterna dependurada nas costas que apenas ilumina o caminho já percorrido. O coração do sábio, tal como o espelho, deve a tudo refletir, sem todavia macular-se. O homem superior atribui a culpa a si próprio. O homem comum, aos outros. Não há coisa mais fria do que o conselho cuja aplicação seja impossível. Quem de manhã compreendeu os ensinamentos da sabedoria, à noite pode morrer contente. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Não são as ervas mais que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. Não corrigir nossas faltas é o mesmo que cometer novos erros. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não te alies aos moralmente inferiores. Não receies corrigir teus erros. Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. Haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos. Ainda não vi ninguém que ame a virtude tanto quanto ama a beleza do corpo. De nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmos. Pensar sem aprender torna-nos caprichosos, e aprender sem pensar é um desastre. A cultura está acima da diferença da condição social. Somente os extremamente sábios e os extremamente estúpidos é que não mudam. Não fales bem de ti aos outros, pois não os convencerás. Não fales mal, pois te julgarão muito pior do que és. 1000 dias não bastam para aprender o bem. Mas para aprender o mal, 1 hora é demais. Ultrapassar os limites não é um erro menor do que ficar aquém deles. A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído. O silêncio é um amigo que nunca trai. Aquele que não prevê as coisas longínquas expõe-se a desgraças próximas. O sábio envergonha-se dos seus defeitos, mas não se envergonha de os corrigir. O mestre disse: quem se modera, raramente se perde. Quando atacar alguém por vingança, prepare 2 covas. Conta-me o teu passado e saberei o teu futuro. Foge por um instante do homem irado, mas foge sempre do hipócrita. Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade. E na desgraça, a qualidade. Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Aprender sem pensar é tempo perdido. O homem que é firme,
paciente, simples, natural e tranquilo, está perto da virtude. Cuida de evitar os crimes, para que não sejas obrigado a puni-los. Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que nos continuemos a lembrar disso. Não te preocupes com os que não te conhecem, mas esforça-te por seres digno de ser conhecido. Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. Se não sabes, aprende, se já sabes, ensina. As naturezas dos homens são parecidas. São os seus hábitos que os afastam uns dos outros. Quem não conhece o valor das palavras não saberá conhecer os homens. Homem superior é aquele que começa por pôr em prática as suas palavras e em seguida fala de acordo com as suas ações. Aprende a viver como deves, e saberás morrer bem. O mestre disse: não é grave se os homens não te conhecem, grave é se tu não os conheces. Se de manhã pudermos aprender o que é correto, devemos sentir-nos contentes se morrermos à tarde. Entre amigos as frequentes censuras afastam a amizade. Para que preocuparmos-nos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos de resolver primeiro. Todos os homens se nutrem, mas poucos sabem distinguir os sabores. É preciso que o discípulo da sabedoria tenha o coração grande e corajoso. O fardo é pesado e a viagem longa. O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu entendo. Não se vingue, que da vingança vem o arrependimento. Sonhar com o impossível é o primeiro passo para torná-lo possível. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Palavras rebuscadas e roupas insinuantes raramente são associadas à virtude de verdade. Não te suponhas tão grande ao ponto de pensares ver os outros menores que ti. Para onde quer que fores, vai todo, leva junto teu coração. Deves ter a cabeça sempre fria, o coração sempre quente e a mão larga. O operário que quer fazer o seu trabalho bem, deve começar por afiar os seus instrumentos. O pessimismo torna os homens cautelosos, enquanto o otimismo torna os homens imprudentes. Entre as pequenas coisas que não fazemos e as grandes que não podemos fazer, o perigo está em não tentarmos nenhuma. Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas. Deixe o caráter ser formado pela poesia, fixado pelas leis do bom comportamento e aperfeiçoado pela música. Aquele que aprende, mas não pensa, está perdido. Aquele que pensa, mas não aprende, está em grande perigo. Nem todos podem ser ilustres, mas todos podem ser bons. Quando você nasceu todos sorriam e só você chorava. Faça de tudo, pois quando você morrer todos irão chorar e você sorrirá. Ao examinarmos os erros de um homem, conhecemos o seu caráter. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Não importa o quanto você vá devagar desde que não pare. Não posso ensinar a falar a quem não se esforça por falar. Estudar é polir a pedra preciosa. Cultivando o espírito, purificamo-lo. Para vencer na vida, exija muito de si e pouco dos outros. O homem superior, quando se encontra numa alta posição, não mostra nem fausto nem orgulho. O homem vulgar mostra fausto e orgulho até sem estar numa alta posição. A ignorância é a noite da mente, uma noite sem estrelas e sem lua. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Já é sabedoria quando se sabe que não se sabe alguma coisa.
Ainda que o bem que persigo esteja distante, contudo existe. Se quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10 cultive árvores. Mas para ter sucesso por 100 anos cultive gente. É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã. A pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, nem o homem aperfeiçoado sem provação. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. A diferença entre um homem de sucesso e outro orientado para o fracasso é que um está aprendendo a errar, enquanto o outro está procurando aprender com os seus próprios erros. Nunca faças aposta. Se sabes que vais ganhar, és um patife, e se não sabes, és um tolo. É preciso comprar arroz e flores. Arroz para viver. E flores para ter pelo que viver. É preciso que toda pessoa se conduza como se estivesse sendo observada por 10 olhos e apontada por 10 mãos. Examina bem os teus pensamentos, e se os vires puros, puro será também o seu coração. A sinceridade é o princípio e o fim de todas as coisas, sem sinceridade nada seria possível. Qualquer um pode julgar um crime tão bem quanto eu, mas o que eu quero é corrigir os motivos que levaram esse crime a ser cometido. Aquele que mais estima o ouro do que a virtude, há de perder a ambos. Quem reconhece a sua ignorância começa a ser sábio. Não se queixe da neve no telhado da casa do seu vizinho, quando a soleira da sua porta não está limpa. Se você tem uma laranja e troca com outra pessoa que também tem uma laranja, cada um fica com uma laranja. Mas se você tem uma ideia e troca com outra pessoa que também tem uma ideia, cada um fica com 2. Se eu pudesse em uma frase resumir todos os meus ensinamentos, eu diria: nunca deixe o mal dominar seus pensamentos.